E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos, aqui é o Thiago e nesse vídeo irei explanar para vocês um filme de fantasia e ação, que nos mostra um aprendiz de caçador de monstros tendo que enfrentar todo tipo de criatura tenebrosa para poder impedir o reinado das trevas em seu mundo. O filme da vez se chama O Sétimo Filho. O filme começa mostrando um homem batendo em pregos e espalhando sal ao redor da entrada de um calabouço. Podemos ouvir vindo do fundo dele uma voz de mulher clamando por ajuda, implorando para que ele mostrasse piedade e a libertasse de lá. O homem, porém, prossegue e dá somente uma última olhada ao redor para ver se estava tudo certo. Logo depois ele monta em seu cavalo e parte dali para além das montanhas. Vemos que muito tempo se passa e a mulher que estava presa, que é uma feiticeira, com a força que a lua vermelha lhe proporciona, vem com toda sua fúria e consegue sair de sua prisão, planejando levar todo tipo de mal para a terra. Depois disso, numa pequena cidade, os sinos começam a tocar, onde logo conhecemos um rapaz chamado Billy, que vai em busca de seu mestre chamado Gregory, para informá-lo que havia uma criança pequena infectada na igreja. Porém, como ele estava bebendo, não dá ouvidos e diz que quer apenas ficar ali. Um outro homem entra na conversa e tenta intimidá-lo, na intenção de ajudar Billy a convencê-lo a ir, e então começa a lutar com ele. Não sabendo ele que Gregory era um homem muito instruído e o derruba com muita habilidade sem derramar uma gota sequer da bebida que estava em suas mãos. Mesmo bêbado, ele então sai da taverna e vai atrás de ajudar a então garotinha que parecia estar possuída. Chegando lá, a menina começa a confrontar Gregory, falando em uma língua demoníaca, dizendo-lhe que Malkin havia retornado e que estava pronto para enfrentá-lo mais uma vez. Porém, Gregory, não acreditando, coloca sobre a cabeça da garota um pó de prata, fazendo então a sombra negra sair do corpo dela e trazendo a menina de volta ao normal. Sua família então rapidamente a leva dali e agradece a ele, saindo logo em seguida. Gregory, assim como Billy, ficam cara a cara com a famosa rainha das bruxas, chamada Malkin. Gregory então rapidamente corta a corda do sino na intenção de fazer caí-lo em cima dela, mas não consegue, pois ela rapidamente se esquiva e se torna em uma fera, atacando os dois. Billy então lança uma rede de prata sobre ela e com a ajuda de Gregory tentam segurá-la. Malkin começa a ficar fraca devido à prata da corrente e cai lá fora. Eles aparentemente conseguem pegá-la e a colocam numa jaula. Mas antes de trancá-la, ela consegue pegar Billy a tempo com sua cauda e com suas garras o envenena, assim o matando em seguida. Gregory incendeia a jaula, tentando mantê-la ali dentro para matá-la de uma vez. Porém, ela fica mais forte ao matar Billy e consegue arrebentar a jaula, fugindo para longe. Gregory então grita dizendo que ainda vai encontrá-la. Depois disso, em um outro lugar, um jovem chamado Tom mora em uma vila não tão longe da cidade. Ele vive uma vida tranquila com sua família, longe de encantamentos, lendas e magias. Mas pelo que se vê, ele não está muito satisfeito com a vida calma que tem, ele procura mais. Durante suas andanças, mostra-se Tom na floresta, bastante concentrado tentando atirar facas em um cervo. Mas não consegue acertar e no mesmo instante, sua irmã mais nova o chama para voltar a cuidar dos porcos e lá diz que ele nunca conseguiria acertar o cervo, pois ele nunca tinha conseguido antes, então por que conseguiria agora? Ele então diz a ela que não quer uma vida assim parada alimentando porcos para sempre, e fala convicto que um dia sairá dali. De repente, a mão de Tom começa a tremer, pois ele tem visões de outras pessoas e de espíritos sobre as quais ele não tinha ideia do que significavam. Logo após isso, o homem a qual ele via em suas visões chega em sua vila. Esse homem é Gregory e estava ali para falar com o pai de Tom para que o liberasse para ele ser o novo membro de sua equipe como aprendiz. Pois havia uma profecia que dizia que um sétimo filho de um outro sétimo filho teria que se tornar um novo caça-feitiços com ele. A mãe de Tom, não podendo fazer nada, então libera seu filho para treinar com Gregory. Porém, antes dele ir, ela fala para ele que ele só pode encontrar toda a força que precisa dentro dele mesmo e entrega a ele um colar de pedra. Enquanto isso, em outro lugar, Malkin retorna ao seu covil e de repente descobre que sua irmã, chamada Lizzie, foi gravemente ferida, queimada em sua face por Gregory. Ela então restaura a beleza de sua irmã e começa junto com ela a planejar uma vingança contra ele. Elas duas então entram em seu covil escuro e sombrio, onde estava destruído com muita poeira e espíritos. Então, com sua magia renovada, Malkin transforma o interior do covil e o deixa impecável. Já na cidade, vemos alguns homens se reunirem ao redor de uma mulher chamada Alice, professando que ela é uma bruxa e que precisam queimá-la. Tom, vendo isso, reconhece ela imediatamente de suas visões e intervém puxando ela para longe das pessoas, dizendo que ele era aprendiz do mestre Gregory e que ele mesmo faria justiça a queimando. Então, para despistá-los ainda mais, manda que eles providenciem algumas coisas para poder usar na execução dela. Porém, chegando a uma certa distância deles, Tom libera a mulher, deixando ela ir embora. A cena então corta e é aqui que descobrimos quem realmente ela é. Ela entra no covil das bruxas e fica muito surpresa ao ver sua mãe, que é Lizzie, curada, ficando sem entender como isso aconteceu. É aí então que Malkin entra e ela conhece sua tia. Porém, Alice, como teve um pai humano, Malkin percebe isso somente chegando perto dela, descobrindo então que ela era somente metade bruxa. Enquanto isso, Tom e Gregory viajam pela noite.
E durante o caminho, Tom pergunta várias vezes o que tinha acontecido com o antigo aprendiz de Gregory. Mas então ele começa a tremer novamente e ter visões de Malkin, porém dessa vez ele não suporta o quão forte a visão é e desmaia. Quando acorda, percebe que já é dia e está num barco junto com Gregory e seu ajudante, que se parece com um troll, chamado Tusk, e também é um amigo muito leal a ele. Gregory então chega em sua casa e começa a ensinar a Tom tudo sobre a Lua de Sangue. Ele explica que ele precisa aprender muito para derrotar Malkin, sendo que sua primeira lição era ficar em seus aposentos durante aquela noite. Mas ele não consegue cumprir quando em seu quarto ele escuta um pedido de ajuda e segue a voz, desobedecendo assim o seu mestre. Ele vai em direção ao som e encontra dentro de um outro quarto uma grande armadura. Quando ele levanta o capacete, havia apenas uma caveira dentro. Então quando ele está voltando, a armadura ganha vida e começa a persegui-lo. Ele tenta fugir, mas a armadura começa a lutar com ele. Porém ele perde feio, pois ainda não estava pronto. Gregory então chega e o subjuga, acabando com a luta ele mesmo quando destrói a armadura. Ele diz a Tom que ele não pode ser o 7º filho, pois era muito fraquinho e começa a duvidar do rapaz, dizendo que ele não teria a força necessária para lutar contra o mal. Porém Tom, já com raiva, lança uma espada no caminho de Gregory, quase o acertando. Com isso impressiona seu mestre, que elogia sua mira e começa a ensinar tudo sobre Malkin e seus aliados. Nesse momento, vemos brevemente que Malkin está chamando mais aliados para sua guerra. E enquanto ela fazia isso, Alice, vendo aquilo tudo, tenta avisar sua mãe que sua irmã era perigosa. Mas Liz garante a ela que nunca deixaria machucá-la e que elas estarão seguras enquanto estiverem com ela. Depois disso, em um outro dia, Tom encontra Alice mais uma vez. Ele estava na beira de um rio enquanto ela se banhava. Certo momento, quando ambos tocam as mãos, uma faísca azul acende entre eles. Tom então questiona o que seria isso e ela explica que quando uma feiticeira toca pela primeira vez ao luar o homem que ela deveria andar de mãos dadas para sempre, sairia aquela faísca azul. Com isso, Tom descobre que Alice é uma feiticeira, porém não se importa, pois estava gostando muito dela e no meio da conversa eles ficam mais próximos como se fossem se beijar. Mas Tusk, que andava com eles, faz um barulho e os interrompe. Ela pergunta o que ele era e ele responde que era quase um monstro e que estava tendo um pesadelo. Porém, nesse meio tempo, ele descobre que ela era realmente uma feiticeira, pois quando ele se vira para falar mais com ela, ela já não estava mais ali. Chegado a manhã seguinte, Gregory e Tom são convocados à comunidade para lutar contra uma fera que nenhum outro homem se atrevera a se aproximar. A criatura é como um urso gigante e começa a lutar contra eles. Porém, Gregory joga pó de prata em cima dele, que volta à sua forma humana. Depois de uma certa luta, ele consegue vencer com a ajuda de Tom, onde para finalizar o monstro de uma vez, ele manda que Tom queime-o. Mas ele paralisa e diz não conseguir por não ser igual a Gregory, então se afasta. Depois que Gregory elimina o monstro, grita com Tom para ele parar de ser medroso e inútil. Com isso, Tom vai embora e Gregory, também chateado, vai para outra direção. Depois de um tempo com Alice, Tom acorda de uma breve visão que teve de Malkin consumindo seu mestre, levando ele para a escuridão e devastando toda a cidade em chamas. Ele então decide que precisava voltar para perto dele e ajudá-lo a derrotar Malkin. Já pela manhã, Tom consegue novamente encontrar Gregory, que lhe revela já ter sido apaixonado por uma bruxa, Malkin, dizendo que ela nem sempre foi do mal, que porém ela se deixou levar pelo ódio e o poder. Então Gregory casou-se com outra mulher e ela, ao saber disso, não suportou ver ele feliz, então matou a mulher dele. Diz também que teve a chance de matá-la, mas preferiu mostrar misericórdia, então a capturou e a trancou em um calabouço. Gregory então mostra o túmulo de sua esposa e diz que ela é o motivo de ele ser tão duro com Tom. Em seguida o aconselha a nunca cometer o mesmo erro que ele, sendo que quando encontrar uma bruxa, a mate sem hesitar. Já em outro momento, Liz informa a sua irmã que encontrou Gregory e seu aprendiz próximo ao covil delas e diz que eles estão chegando. Então Malkin ordena que os capturem, dizendo que poderia fazer o que quisesse com o aprendiz, mas ela queria Gregory vivo. Liz então se transforma e vai atrás de pegá-los. Durante a caminhada de Gregory, Tom e Tusk, de repente um monstro enorme aparece. Gregory diz se tratar de um troll. Então Tom pergunta como se enfrentaria um bicho daquele tamanho. Gregory simplesmente responde dizendo que não se enfrenta e sim corre dele, então manda correr. Eles então correm, mesmo que seja mais pra rolando mesmo, e conseguem chegar numa pequena entrada de caverna. Tusk até tenta enfrentar o monstro, mas é facilmente derrotado. Gregory e Tom conseguem chegar do outro lado da pequena caverna e se deparam com um penhasco. Lá embaixo passava um rio e tinha um homem pescando numa balsa. Então, para não serem pegos pelo monstro, eles pulam no rio. Já em cima da balsa, Gregory diz para Tom ficar tranquilo, pois os trolls não gostavam de água. Porém, assim que ele acaba de falar isso, logo em seguida o monstro pula para pegá-los, quase caindo em cima deles. Tom em seguida é pego pelo monstro e afunda com ele, mas consegue se libertar e em seguida matá-lo, golpeando com sua espada atrás de sua cabeça. Porém, os dois caem junto na cachoeira. Mas felizmente, Tom consegue sobreviver à queda. Então, enquanto Tom descansa de sua recente luta, Liz o encontra e tenta matá-lo.
Porém, quando aproxima a espada de seu peito e encosta no colar que sua mãe o tinha dado, tem uma reação e impele o golpe da bruxa. Ela então o diz que aquele colar era da rainha dela e então foge voando dali. Depois disso, Tom escala a montanha de volta e acha Gregory sentado ao lado de uma fogueira meditando e à sua espera. Ele então o elogia por destruir aquele monstro indestrutível. Porém, Tom, meio preocupado, comenta sobre a pedra que carregava em seu pescoço e pergunta o seu significado. Gregory logo fica assustado, porém feliz ao mesmo tempo, pois ele diz que aquela pedra que ele carregava era de Malkin, e que esse objeto a deixava extremamente forte e que nada mais teria solução se isso chegasse nas mãos dela. Então o pergunta onde ele tinha conseguido aquele colar. Tom responde que foi sua mãe que lhe deu antes de partir para treinar com ele. Gregory conta que só conseguiu derrotar Malkin a primeira vez por causa que outra feiticeira havia tirado aquela joia do pescoço dela. Então Tom, meio confuso, entende que a feiticeira era sua mãe e que agora sabe o porquê então ficou protegido de Lizzie, pensando também no fato de que é metade feiticeiro. Gregory comenta que isso é irônico, pois o aprendiz que vai caçar bruxas com ele é um bruxo também. Ainda fala que isso explica o porquê de suas visões. Depois disso, já em outra cena, Malkin pergunta o porquê de Urag, um de seus servos, aquele que se parecia com o urso e foi derrotado por Gregory, está atrasado. Alice então diz a ela que Gregory havia o queimado. Depois Alice pede a Malkin que poupe Tom, pois ele era bom e não como seu mestre. Malkin então instrui Alice para pegar a pedra de Tom e diz que se ela conseguir isso, poupará ele. Depois disso, Malkin e seus aliados decidem ir até a cidade para mostrar um pouco de como será a sua fúria. Eles assumem suas formas de bestas e começam a atacar o povo dizendo que ali havia agora o inferno e então começam a destruir tudo. Liz e os outros começam também a entrar em ação e matar algumas pessoas. Mas naquele momento, na cidade estava a mãe de Tom, que coloca sua outra filha em segurança e vai ajudar a conter tudo aquilo usando seus poderes. Ela consegue matar um dos lacaios, porém Malkin percebe sua presença e vai atrás dela. Quando então percebe se tratar da mesma bruxa que roubou seu colar. Ela ataca Malkin, porém facilmente é rendida. Malkin então zomba dela, falando que ela era uma tola, pois tinha tirado de si mesma a única coisa que poderia lhe proteger e deu a seu filho. Então a mata, dizendo que também iria matar seu filho por ele estar com o colar dela. Enquanto isso, nesse momento Gregory e Tom chegam mais próximos do covil das bruxas. De repente eles reencontram Tusk, que fala para Gregory que está sentindo algo errado naquela floresta. Gregory então pede a Tom que fique ali, pois ele iria conferir mais à frente com Tusk o que havia de errado. Assim que Gregory sai, Alice encontra Tom mais uma vez, porém na intenção de pegar sua joia, pois queria muito salvá-lo por amá-lo. Quando então de repente logo Gregory volta e joga uma arma sobre ela, prendendo num tronco. Porém mais uma vez Tom defende e liberta ela, que foge em seguida. Gregory então mostra que ela tinha levado seu colar e que não era de confiança. Tom corre atrás dela com muita raiva, mas tudo que ele encontra é os lacaios de Malkin. Gregory com Tusk chegam logo em seguida e começam a lutar. Tom fica em apuros e Gregory tenta ajudá-lo, mas não consegue e então ele cai. Nisso Gregory é capturado e levado. Depois que todos se vão, vemos Tom caído, porém vivo. Ele está tendo visões de sua mãe sendo morta por Malkin, então é acordado pelo espírito dela, que diz a ele para se levantar e encontrar sua força dentro de si para derrotar Malkin, pois ela tinha fracassado, mas ele não iria. Ela o encoraja mais e depois some. Tom então se levanta e vê que também Tusk ainda estava vivo e segue junto com ele em busca de seu mestre Gregory e de sua joia. Malkin então reúne todos os seus lacaios no centro da Lua Vermelha para agora encerrar a época da matança de bruxas, matando ou envolvendo Gregory na escuridão. Ela, com o poder da joia já em seu pescoço, envolve sua cauda em Gregory. E quando ela está quase conseguindo, Alice corre e pega a joia dela, achando que Tom estava morto. Por estar agora sem o colar, o poder de Malkin enfraquece e Gregory acorda. Então, vendo que não iria conseguir o que queria, ela o joga contra uma pedra. Ela se torna em uma fera e voa para atacar Alice, mas sua mãe também se transforma e ataca Malkin, dando a chance de sua filha fugir. Enquanto isso, um dos servos de Malkin vira um dragão para enfrentar Gregory. Porém, espertamente ele o insulta, dizendo que ele não tem coragem de lutar na forma humana para no mínimo ter honra. O bruxo então atende seu pedido e vira humano, perdendo a luta em seguida, onde Gregory por fim derrota ele com sua própria espada. Enquanto isso, Tom, que já estava lá, acaba encontrando seu colar debaixo de uma coluna. Ele então o coloca em seu pescoço e fica mais forte, conseguindo assim matar todos os outros lacaios. Nesse meio tempo, Malkin mata sua própria irmã, a chamando de traidora como fez com a outra bruxa. Em seguida, entra em seu covil. Então naquele momento, Gregory decide que é a hora de enfrentar Malkin de uma vez por todas e diz a Tom que fará isso sozinho. Lá dentro ela pergunta a Gregory se um dia ele a amou de verdade. Ele responde dizendo que sim, porém que não sentia mais isso e também nem ódio. Ele então tira uma faca para golpeá-la, mas hesita por um segundo. E nisso ela surpreende atacando-o, mas Tom, que também havia entrado, lança uma faca e acerta a bruxa, deixando-a praticamente morta. Então sem demora põe fogo nela, assim a matando de uma vez. Algum tempo depois, Gregory põe uma marca em Tom, dizendo que agora ele era um novo caçador de feitiços. Em seguida, vemos Tom já se preparando para sair e seguir seu caminho.
Quando então ele encontra Alice e conversa um pouco sobre sua decisão de ser caçador. Ela diz que ele pode fazer o que ele achar melhor, pois sabe o que ele sente por ela, e depois some dizendo que eles se verão novamente. Então, quando ele já estava partindo, Gregory olha para Tom e diz que aquela era sua nova casa agora e que ele era quem na verdade iria embora. Antes de ir, também deixa Tusk para lhe auxiliar. O filme então termina com Tom e Tusk ouvindo os sinos tocando, chamando agora o novo caçador de bruxas e monstros. Obrigado por assistir, e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!